Pepe Guardiola quer jogador do Flamengo? Que história é essa, Pedrão? Vamos bater um papo aí sobre isso, vamos falar aí também sobre a situação do Michael, tem algumas atualizações em torno disso, vamos falar aí também sobre Lohan, que deve ficar no Flamengo e não ir para a seleção sub-17, várias outras notícias do Flamengo, meu querido, dá aquela moral, botão aqui embaixo, clica aí, se inscreve no canal, aciona o sino da notificação, amassa o like, porque é muito importante isso pra gente continuar crescendo aqui no YouTube, belezinha? Se inscreveu? Então vem comigo, rubro-negro, vamos às notícias do Flamengo, meu querido. E a partida entre Del Valle e Flamengo bateu o recorde, a maior marca de audiência de TV paga de 2023. A partida com mais audiência na TV paga era a partida entre Corinthians e Palmeiras. O jogo da Recopa, na ESPN, marcou os 6,9 pontos de média, com picos de 8, enquanto o Clássico Paulista, na TNT Sports, teve 6 pontos com picos de 6,8. Portanto, a partida entre Del Valle e Flamengo se tornando aí a maior audiência da TV paga nesse ano de 2023. E pode ser quebrado de novo esse recorde aí nesse novo jogo do Flamengo aí contra a equipe do Independente Del Valle na próxima terça-feira às 9h30 da noite no estádio do Maracanã. Beleza? Ó, o Felipe, vocês lembram do Felipe, rapaz? Foi jogador do VAR, jogou no Flamengo, é o técnico da equipe do Bangu. Pois é, ele foi lá no Charla Podcast, né, e falou sobre o Flamengo, sobre essa situação que o Flamengo vem passando aí, né, esse perrengue brabo que o nosso Flamengo vem passando. Ele comentou o seguinte: o maior problema do Flamengo é motivar os caras que já ganharam tudo. O pior emprego hoje é ser treinador do Flamengo. Qualquer substituição que você fizer lá, vão falar que você mexeu mal no time, afirmou o Felipe. Ele já conhece essa vida de treinador e, segundo ele, os jogadores do Flamengo, porque ganharam muitos títulos, né, 2 Libertadores, brasileiros, pode ser que os jogadores estejam ali desmotivados. Mas, ao mesmo tempo, eu falo, mas e o Palmeiras? Os jogadores do Palmeiras também são campeoníssimos, foram campeões brasileiros, ganharam 2 vezes a Libertadores, ganharam a Supercopa do Flamengo, já ganharam a Recopa também. Tem isso também. Como é que o Abel Ferreira consegue motivar e o Flamengo não consegue? Tem que se ligar nisso, né? Não pode usar isso também como moleta, mas eu entendi o que o Felipe quis dizer aí sobre os jogadores do Flamengo, beleza? Bom, nesse momento, no site do Flamengo, está disponível ingresso para todos os setores na parte de terça, para a partida de terça-feira, né? O Flamengo disponibilizou vários outros ingressos ali. Vale lembrar, se eu não me engano, tá? Não deve ter torcida do Independente Del Valle, então o Flamengo vai utilizar ali o setor da torcida visitante. A gente deve ter expectativa de quase ou 70 mil pessoas dentro do Maracanã para esse confronto, que é muito importante para esse nosso Flamengo vencer essa Recopa Sul-Americana nesse momento tão grande, né, meus amigos, de instabilidade que o nosso Mengão malvadão, Mengão que não tá malvadão, tá bonzinho com os adversários, enfim, mas vamos torcer para dar a volta por cima. O Flamengo finalizou o seu treino na tarde dessa quinta-feira com novidades para o técnico Vitor Pereira. Pois é, o Marinho, que tinha sentido posterior de coxa na partida contra a equipe do Volta Redonda, voltou a treinar normalmente e está à disposição do técnico português Vitor Pereira para a partida de volta da Recopa Sul-Americana. Contra o Botafogo, não acredito que o Marinho volte, apenas na partida de volta da Recopa Sul-Americana ele deve estar disponível, tá? Titulares do Flamengo, ao que tudo indica, pediram ao Vitor Pereira para enfrentar a equipe do Botafogo. No entanto, o treinador com firmeza reafirmou e manteve o planejamento de levar o time alternativo do Flamengo contra o Botafogo nesse sábado. O Vitor Pereira e sua comissão técnica levam em consideração o cansaço
né, da viagem para o Equador, o desgaste do jogo na altitude contra o Del Valle e também a Recopa Sul-Americana, terça-feira, né, o Flamengo viajou 7 horas para ir, 7 horas para voltar, mais ou menos 7 horas, 14 horas somadas de voo. Ainda teve a questão do jogo, que foi na altitude, que naturalmente cansa mais os atletas. Então, por conta disso, na avaliação da comissão técnica e do Vitor Pereira, o melhor a se fazer é poupar os atletas nesse confronto contra o Botafogo. Eu faria diferente, eu colocaria um mistão, substituir no segundo tempo, para o time pegar mais ritmo de jogo. E é um jogo importante, meu parceiro. É um clássico, se perder vai ter botafoguense zoando o rubro-negro, vai ter aquela coisa toda, vai aumentar a pressão no Vitor Pereira pela Recopa, se não ganhar a Recopa a coisa fica feia, então eu acho complicado, mas enfim, ele já definiu, deve ser realmente uma equipe alternativa no jogo do Flamengo. O Matheus Gonçalves, meus amigos, ao que tudo indica, informa o Vene Casagrande, pode entrar como meia armador no lugar do volante Igor Jesus nesse confronto contra o Botafogo. O Igor Jesus, quando o Flamengo levava o time alternativo, era o titular da equipe. Agora parece que vai ser o Matheus Gonçalves ali, mais um meia, né? O Igor Jesus é mais um volante, deve ser o Matheus Gonçalves, deve atuar ali mais como um meia. O Vitor Pereira já fez esse teste, né, nas partidas, no treinamento no Ninho do Urubu, e definirá o time titular no treino amanhã, né? No treino da sexta-feira no CT Ninho do Urubu. Aí a gente vai ter uma ideia melhor, se ele vai mesclar, se vai botar só sub-20, vai botar o Cebolinha. Pô, tem que botar o Cebolinha pra jogar, velho. Bota pelo menos, bota o Cebolinha pra jogar. Não tá insistindo? Então bota pelo menos o Cebolinha pra jogar. Faz um mistão ali com os reservas, coisa e tal. Eu acharia melhor do que botar só molecada, só botar meninada. Enfim, né? Você já sabe a minha opinião, tá? O Flamengo tem um excelente retrospecto recente contra o Botafogo nos últimos 4 anos. Ao todo, o clube tem 83% de aproveitamento nesses enfrentamentos com a equipe do Botafogo. No entanto, o Vitor Pereira, em clássicos no Corinthians, tinha um aproveitamento ridículo, um aproveitamento fraco. Pedrão, para de querer derrubar o técnico. Não estou derrubando o técnico. Estou mostrando fatos para vocês. Entre todos os clássicos que o Vitor Pereira jogou no Corinthians, ele só venceu um, que foi contra o Santos, venceu e convenceu 4-0 na Copa do Brasil pelo jogo de ida. Aí no jogo da volta na Vila Belmiro perdeu por 1-0. Tá aqui os clássicos. Corinthians e Santos 0-0, São Paulo 1, Corinthians 0, Palmeiras 2, Corinthians 1, São Paulo 2, Corinthians 1. Esse pelo Paulistão. Palmeiras 3, Corinthians 0, Corinthians 1, São Paulo 1 pelo Brasileiro. Copa do Brasil, 4-0 Corinthians no Santos. Brasileiro, 0-0 Corinthians e Santos. Volta da Copa do Brasil, 1-0 Santos no Corinthians. Brasileiro, Corinthians 0, Palmeiras 1 na Itaquera, São Paulo 1, Corinthians 1 no Morumbi, Santos 1, Corinthians 0 na Vila Belmiro. Então assim, o único jogo que o Vitor Pereira, comandando o Corinthians, venceu um clássico foi contra o Santos na Copa do Brasil. O cara não foi bem de clássicos no Corinthians. Tem alguns episódios, por exemplo, aqui, esse contra o Palmeiras, ele tomou de 3-0, mas levou o time alternativo porque ia jogar aquela partida contra o Boca na La Bombonera, lembra? É. Teve essa questão também, mas os outros, enfim, jogou e ganhou apenas um. São meramente fatos, não estou falando para demitir ninguém, estou passando fatos para vocês, que o desempenho do Flamengo contra o Botafogo é bom, mas o desempenho do Vitor Pereira com o Corinthians em clássico é ruim. É um fato, é uma informação, tá? Gente, o Jornal Dia informa que o Pedro foi reavaliado pelo Flamengo hoje e não preocupa para o segundo jogo da Recopa na terça-feira contra o Independente Del Valle. Porém, contra o Botafogo, tá descartado. Sequer deve ser relacionado para a partida no Mané Garrincha. Aí tá aqui, ó, GE. Globo. Em crise de confiança, Flamengo teve menos finalizações que os rivais nos 4 jogos à vera no ano. Aquelas partidas
que não são contra os times pequenos do Rio. Palmeiras, 12 finalizações para o Flamengo, 18 do Palmeiras. Al Hilal, 10 para o Flamengo, 11 para o Al Hilal. Al Ahly, 10 para o Flamengo, 13 para o Al Ahly. Del Valle, 7 para o Flamengo, 25 para o Del Valle. O Flamengo não é time disso, de ficar tomando finalização atrás de finalização, finalizar, aliás, menos com o adversário. Se você for pegar um leque de partidas no ano passado, nos últimos anos, o Flamengo sempre tem mais finalizações que os seus adversários. Pode eventualmente perder o jogo, acontecer alguma coisa, agora finaliza mais. E o Flamengo está finalizando menos. Então é uma outra questão também para ser corrigida pelo técnico Vitor Pereira. Mas vamos lá, vamos usar a programação do Mengão, tá? Nessa sexta-feira, o Bruno Vilafranca informa que o elenco do Flamengo vai treinar por volta das 9 horas da manhã no CT Ninho do Urubu. Após a atividade, os jogadores almoçam e seguem para o aeroporto, onde vão enfrentar o Botafogo em Brasília. O voo para Brasília sairá às 2h30 da tarde e chegará, a chegada está prevista para as 4 horas da tarde. O time do Flamengo vai ficar no B-Hotel, o hotel que tradicionalmente o Flamengo fica quando viaja a Brasília. É um hotel que é bem pertinho do Mané Garrincha. Você que é do Rio de Janeiro, tiver a oportunidade de se hospedar lá, você vai andando pro Mané Garrincha, dá para ver o estádio de dentro, né, do hotel. Então, um hotel bem bacana. Você que é de Brasília, quer ver o Mengão, o Flamengo vai ficar lá nesse hotel que você sabe que o Flamengo sempre fica. Ao que tudo indica, o técnico Vitor Pereira viajará para comandar o time misto do Flamengo contra o Botafogo. A ida pode não acontecer junto da delegação amanhã, para que ele fique e comande os treinamentos com a equipe titular do Flamengo, preparando assim para terça, Del Valle, às 9h30 da noite no Maracanã. Gente, o Flamengo, o Lohan, né, joia do Flamengo, jovem promessa do Flamengo, foi convocado para o Mundial Sub-17 pela seleção Sub-17. No entanto, o Flamengo não vai liberar o atleta porque o Vitor Pereira conta com o jovem jogador de 16 anos que vem fazendo partidas pelo Flamengo. Portanto, o Flamengo não vai liberar, não tem que liberar. O jogador é do Flamengo, quem paga o salário é o Flamengo, quem formou é o Flamengo e ele vai servir aos serviços do Flamengo e não aos interesses da seleção de base da CBF. O garoto já joga com gente grande, já joga nos profissionais, daqui a pouco tá vendido, não tem que liberar. Eu vi que o Vasco não vai liberar, tá certo o Vasco. Só que o Vasco parece que não ia liberar porque ficou puto, porque a CBF não colocou eles no Brasileiro Sub-17, porque no ranking da CBF o Vasco é o 22º, eles ficaram putos em Barreirá. Mas é engraçado também, né? Tudo bem, o regulamento lá botou o Vasco em 22º no ranking da CBF, que são apenas os 20 primeiros. Mas aí a CBF vai lá e quer pegar o garoto também? Ah, tá certo, não tem que liberar nada. Isso aí é só para prejudicar jogador, não tem visibilidade nenhuma. Pode ter, mas o negócio é o profissional. Renier jogou no profissional, Real Madrid. Vinícius Júnior jogou no profissional, Real Madrid. Paquetá profissional, Milan. Agora foi pro Lyon, já tá lá no West Ham na Premier League. Não tem esse papo, entendeu? Não tem esse papo. Mas vamos lá ao mercado da bola rubro-negro. O Flamengo, segundo informações, abriu conversas para a volta de Michael, meu parceiro. A diretoria rubro-negra entende entrar na briga com Palmeiras e Grêmio pela contratação do jogador que pertence ao Al Hilal da Arábia Saudita. O Palmeiras e o Grêmio estão empenhados nessa contratação. O Renato Gaúcho tem um bom diálogo com o Michael. Para quem não sabe, a melhor fase do Michael no Flamengo foi com o Renato Gaúcho. Hoje o Renato Gaúcho é técnico da equipe do Grêmio. Tava aí jogando bola pelo Rio. Agora vê, né? O cara tá lá treinando, tá jogando bola no Rio. Não tô nem aí, é técnico do Grêmio. Eles que se entendem lá. Mas o Michael também tem uma boa relação com o Marcos Braz, do qual também prometeu, caso voltasse ao Brasil, a prioridade seria o Flamengo. Vamos ver se o Flamengo avança nessa situação. Informação do Globoesporte.com. Tá aí, ó. A diretoria rubro-negra decidiu entrar na briga com Palmeiras e Grêmio pela contratação do Michael, tá? Gente, é o seguinte.
O portal de notícias esportivas, né, notícias de futebol, Bola VIP informa que o Manchester City de Pep Guardiola decide se empenhar na contratação do meia Matheus Gonçalves do Flamengo. O valor do Matheus Gonçalves em multa rescisória é de 546 milhões de reais e, segundo informação, existe a chance do Manchester City arcar com essa quantia, tá? A direção do clube inglês vem procurando jovens talentos para visando o futuro da equipe. Tá aí, o jogador fez um lindo gol contra o Rezende, né? O VP decidiu agora que ele faz parte do elenco profissional. A multa rescisória dele é de 546 milhões de reais, mais ou menos 100 milhões de euros. E o Manchester City vem mudando a sua filosofia e prioriza contratações de jogadores mais jovens para desenvolver os talentos. O Matheus Gonçalves se encaixa nesse modelo e foi aprovado pelos europeus. É claro que essa quantia desembolsada vai depender muito do desempenho do Matheus Gonçalves dos próximos jogos aí, né, nos profissionais. Na base, ele já provou do que é capaz, agora tem que provar nos profissionais. Meu querido, dá aquela moral, se inscreve no canal, aciona o sininho da notificação, amassa o like, belezinha? Tranquilão, que é muito importante. Beijão, tamo juntão, saudações brunegras.